Olá, Valdete. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Lídia. Boa noite também, Marilza. Boa noite, Célio Melo. Boa noite, Aninha e Adriano Borges. Boa noite aqui também para Joana Bandeira. Lucélia, boa noite, Lucélia, seja bem-vinda. Michele e Gabriel, boa noite para vocês. É que tem alguns aqui que pela foto a gente consegue identificar. Dona Luzia, boa noite. A Luísa também, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Rosilene, Osmane e Diego, boa noite para vocês. Vilma Penha, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também para Sueli. Boa noite, Sueli, seja muito bem-vinda. Seu Luiz Alberto, boa noite. Marina Paula, boa noite, seja bem-vinda. Cláudia Honor e Eliane, boa noite para vocês. Seu Luiz Alberto, hoje deu certinho, né, seu Luiz? Seja muito bem-vindo. Olá, Leda, Adriana Dantas, boa noite. Olá, Eliane e Ricardo, boa noite também para vocês. Ercília, boa noite. Que bom que a Ercília tem conseguido ouvir tudo agora. Ah, com certeza, seu Luiz, a gente sempre tem uns probleminhas assim, a gente tem que, como se diz, aprender a levar, a resolver e ficarmos sempre calmos, tranquilos, confiantes na espiritualidade. Olá, Paulo Iter, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Silvano Braga, boa noite também, seja muito bem-vindo. Leopoldina, boa noite. Fabiana, boa noite, Fabiana, tudo bem? Boa noite também, Jossanã, seja bem-vinda. E o pessoal que porventura é a primeira vez que está entrando, que vocês sejam muito bem-vindos. Josi Oliveira, boa noite. Fica aqui o nosso convite para sempre participar conosco, né? Nesta mesma página aqui do Facebook da Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso, de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Então, é um prazer imenso ter a companhia de todos vocês aqui. Eu sei que tem algumas pessoas que assistem mais tarde, tem umas que nem sabia, né, do horário correto, então de vez em quando a gente vai comunicando, vai avisando, e as pessoas que vão chegando, é sempre um prazer ter pessoas novas aqui, estudando, refletindo conosco, vibrando conosco, né? Boa noite também, Ricardinho e Lúcia, boa noite, senhor Antônio Pazotto, Isabel e a toda a família, boa noite também a Daí, olá Salete, Márcio, Gustavo, olá Luiz Carlos, muita paz e luz para todos nós. Ô, seu Luiz, as nossas preces e orações para ela, para que ela se fortaleça sempre, né? Luciene Naves, boa noite também, Joana Camargo, Lidiane, Andréia Dantas, boa noite, olá Cecília, boa noite para você, para o Reinaldo. Vamos estar aqui passando na nossa hora, né, de nós fazermos a nossa prece. Olá Wagner, boa noite, seja muito bem-vindo. Gustavo, boa noite também. Vamos fazer aqui as nossas preces, pedindo ao nosso mestre amado e querido Jesus a permissão para nós refletirmos sobre mais um tema dessa doutrina maravilhosa, consoladora e principalmente desses exemplos, né, que o próprio codificador nos apresenta. Boa noite, Carmen. José Luiz também, seja muito bem-vindo. Gente, que nós possamos, pois, nesse instante levar o nosso pensamento
agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos e que juntos, vibrando de forma uníssona, todos com um pensamento praticamente único: aprender, colher parte dessas energias e vibrações que o grupo e que a família está emitindo e nos conectarmos com o nosso Mestre amado e querido Jesus. Quanto mais conhecimentos nós adquirirmos, mais próximos nós estaremos daqueles seres mais avançados e evoluídos do nosso planeta e automaticamente mais rápido nós chegaremos à própria perfeição e à felicidade. Sim, estamos aqui no mundo de provas e expiações, prestes a passar à regeneração. Sabemos o quanto essas reformas e mudanças afetam a criatura humana. E nós, que aqui estamos procurando também um despertar espiritual. Estamos procurando a conscientização necessária para que a nossa trajetória, para que a nossa caminhada, para que a nossa estrada fique bem mais iluminada. Por isso, Jesus, permita-nos nesse instante nos reunirmos em Teu nome, juntamente a essa espiritualidade maravilhosa e assimilarmos, através destes exemplos que os nossos companheiros nos trouxeram, assimilar tudo aquilo que nós precisamos mudar em nós mesmos, neste processo de transformação, nesse processo de reforma íntima, nesse processo de aperfeiçoamento da nossa capacidade, sobretudo da nossa inteligência espiritual. Muita paz a todos nós que aqui estamos, muita paz, vibrações e energias àqueles do nosso grupo que necessitam de orações e principalmente que necessitam dessas energias para o refazimento da sua saúde física, espiritual, psicológica, emocional, e que as nossas energias e vibrações se estendam a todos aqueles que nos pediram orações, em especial os nossos próprios familiares, o familiar de cada um de vocês que faz parte desta família, para que depois nós estejamos também preparados para emitir energias e vibrações para o restante da humanidade. Jesus, paz a todos os nossos irmãos, é o que nós mais necessitamos, que assim seja. Com certeza, muito obrigado a todos vocês. Olá, Marinha, Edna e Luciano. Joana Oliveira, gente, hoje é aniversário da Joana Oliveira. Que as nossas energias e vibrações também possam de forma especial, viu, Joana, chegar até você, a toda a sua família. Luísa Nalim, boa noite. Boa noite, Elaine e Amanda Lavez. Que a paz também esteja com todos vocês, principalmente no seu lar. E que nesses momentos juntos vocês possam extrair as energias e vibrações necessárias. Olá, Marcileia, Patrícia, Vilas Boas, Patrícia Pires, Renata Cristiane, Renata Gomes. É isso aí, gente. Vamos então continuarmos aqui com as nossas reflexões. Daniela Diamantino, boa noite, seja bem-vinda. Andréia Vieira, boa noite. Gente, hoje nós vamos iniciar um capítulo novo do livro O Céu e o Inferno. De novo, o livro chama-se O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Uma forma diferente de nós vermos, de enxergarmos, de identificarmos a justiça com que Deus trata todas as criaturas. Eu até estou dizendo dessa forma, mas sinceramente eu não gosto. Por quê? Porque atribuir a Deus algum tipo, seja ele qual for, ainda que seja numa condição suprema, atribuir ou dar atribuições a Deus, na nossa modesta visão, é diminuir o próprio Deus. Então, eu prefiro dizer que Deus é misericórdia, Deus é justiça. E aí nós vamos, na nossa modesta visão, nós vamos ampliar. Quem gosta de falar muito disso também é o nosso querido Simão Pedro de Lima. Então, ele diz, e com muita propriedade, então Deus é a justiça. Eu não preciso dizer que Deus é justo. Então, as suas leis são perfeitas. E para nós entendermos essa justiça com que todas as coisas são conduzidas, e em especial as criaturas,
esses exemplos que nós estamos aqui trazendo, que nós estamos citando, vai demonstrando como que esta é uma justiça diferente daquela que nós estamos acostumados, sobretudo aqui no nosso planeta. E espero que todos vocês consigam perceber essa diferença, né? Drayton Maria, boa noite, seja muito bem-vinda. Flávio Gava, boa noite também, meu querido, seja muito bem-vindo. Fabiana Caldas, Maria Helena. Então, a gente vai e precisamos, todos nós, percebermos um pouco disso. Agora vejam, eu achei interessante a forma como o próprio Kardec intitula esta primeira mensagem, essa primeira parte deste capítulo que vai tratar dos espíritos endurecidos. Vejam, nós acabamos de ver espíritos criminosos arrependidos, que desencarnaram nessa condição, ou que estavam prestes a desencarnar e se arrependeram. Eram criminosos, mas o arrependimento proporcionou-lhes, vamos assim dizer, um castigo ou uma consequência diferente dos seus próprios atos. Agora nós estamos diante de espíritos que são endurecidos, sabe, aquele coração duro. Então, eles vão trazer também para nós características diferentes, sobretudo deste retorno à verdadeira pátria, tá? Então, fiquemos ligados. Por quê? Porque serão vários os exemplos que nós vamos aqui ter a oportunidade de aprender com a própria espiritualidade. Boa noite, Elaine. Boa noite também, Lourdinha, Camilo, Maria Eduarda. Boa noite, Joarina e João. Boa noite, Vinícius Andretti, Lisete França e todos aqueles que forem acompanhar esses estudos depois. Sejam todos muito bem-vindos. Com certeza, Fabiana, aquilo que João, o evangelista, disse, Deus é amor, né? Então a gente tem que aprender a falar realmente e sobretudo, entender o próprio português para a gente não correr esse risco de querer fazer com que Deus seja uma criatura humana melhorada. Não. Deus é Deus. Deus é supremo em tudo. E é interessante, né, naquele discurso de Voltaire, quando ele fala que não acredita em Deus, mas ele não acredita no Deus criado pelos homens. Ele acredita no Deus que criou os homens. Então, isso é diferente, né? Boa noite, Rosane Junqueira. Boa noite também, Ronaldo Farque. Sejam todos bem-vindos. Leida também, Janari. Boa noite, Adriana Martins. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá. O que aconteceu com esse espírito? Eu estava falando, desculpa, do título. Kardec, nessa primeira mensagem, nesse primeiro exemplo dos espíritos endurecidos, ele vai falar para nós, ou ele vai trazer o título Castigo pela Luz. Olha para vocês verem que interessante, né? Zé Ricardo, boa noite Celino. Veja que interessante o que Kardec coloca, castigo pela luz. Ora, até então nós estamos estudando e vendo que a luz, ela sempre representa algo bom para as criaturas. Quando a gente tem a oportunidade de estar e viver na luz, nós estamos muito felizes, né, Álvaro Martins, toda a sua família, sua mãe em especial. Aqui não, Kardec inclusive coloca o título, Castigo pela Luz. Mas será que a luz é capaz de castigar? Olha para vocês verem como que existem peculiaridades desse ponto de vista espiritual. Ele vai dizer o seguinte, que durante uma sessão onde ninguém se preocupava com nenhum espírito, eles estavam apenas e tão somente discutindo um pouco sobre a questão da perturbação. Eu vou só abrir um parênteses para a gente voltar lá atrás, né, Helena Coelho? Essa perturbação é aquilo que a gente aprendeu no início do nosso estudo da segunda parte. Por quê? Porque nós vimos que todos os espíritos passam por um processo de perturbação. Alguns mais lentos, outros mais rápidos, uns demoram dias, meses, outros vão demorar anos.
Então, cada um traz a sua peculiaridade, mas essa perturbação que a gente aprendeu lá atrás, nada mais é do que exatamente este processo de quando eu saio de um lugar e entro no outro. Quando eu saio, por exemplo, de um quarto escuro e vou para a claridade, eu vou ter que me adaptar àquela nova situação. Eu vou perturbar um pouco os meus sentidos, né? Até o exemplo, eu saio de uma sala de cinema toda escura, proporcionando exatamente uma melhor visibilidade do filme, às vezes até o clima, e vou para a claridade. Então aquilo gera uma perturbação, sobretudo nos meus sentidos. Então todos nós passamos de uma forma muito natural, porque saímos de um lugar e fomos para outro, deixamos um corpo e assumimos o outro corpo. Assumimos em que sentido? Ele passa a ser o nosso corpo principal. Então, eles estavam conversando e discutindo sobre isso. E aí chegou um espírito, sem ser evocado nem nada, e começa a falar, mas peraí, o que vocês estão falando? O que vocês estão falando nesse negócio de perturbação? Esse negócio de perturbação aí não existe, isso são palavras vazias. Olha para vocês verem, o espírito chega e já fala, gente, vocês é tudo sonhador, vocês são todos utopistas, né? Vivem de utopias, de fantasias. Vocês ignoram completamente o assunto. Vocês não sabem que isso. E outra, perturbação não existe. Olha eu aqui. Estou morto e muito morto. Mas eu vejo muito mais claro ao meu redor do que vocês que estão aí. Olha para vocês verem. O Espírito chega e já fala. Se está falando em perturbação, por que eu estou aqui e não estou perturbado? Por que eu estou aqui vendo de uma forma muito clara e mais clara do que vocês estão vendo? Então, via de regra, o que a gente percebe é que esse espírito não passou por um processo de perturbação, ou pelo menos ele não identificou essa perturbação. Porque pode ser que ele tenha passado, mas ele não tenha percebido. Ele estava exatamente ali, naquele momento, com uma visão muito clara de tudo aquilo que estava acontecendo. E, por isso, inclusive, criticando aquela turma. O próprio Kardec vai dizer, não, mas isso aí, ele está falando de puro cinismo. É um espírito, de novo, nós estamos falando de um espírito endurecido, né? Anitta e Clarindo, Adriana Valério, é de um espírito endurecido que nós estamos falando. E ele chegou com essa forma totalmente cínica. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Perturbação não existe. Eu estou aqui, estou vendo muito mais claro do que todos vocês. Agora, e ele continua na sua mensagem. Gente, a morte, ou ela é terror, ou ela é aspiração, ou é o castigo. Simples assim. Tudo vai depender da fraqueza ou da força com que cada um vai temer. Ora, você teme a morte? Você implora pela morte? Você afronta a morte? Ou você escarnece da morte? Veja, ele colocou 4 hipóteses diferentes. Você tem medo dela? Você a implora? Você a afronta? Ou você escarnece dela? Boa noite, Maria Esther. Tudo vai depender da sua fraqueza ou da força que você tem diante exatamente desse fenômeno chamado morte. De novo, gente, quem está falando isso? É um espírito endurecido que chegou no meio da reunião e soltou e escreveu a sua mensagem. E é interessante a gente observar aqui, nós que já estamos aqui procurando fazer essa análise já há um certo tempo, porque a gente pega as orientações dos espíritos superiores e assim, a gente tem uma visão diferente, né? Quando vem um espírito superior e fala isso, daquela forma calma, tranquila, mansa. Só que muitas das vezes, gente, nós não conseguimos entender a linguagem dos espíritos superiores. E esse espírito, ainda que agindo de cinismo, ele colocou para fora o conhecimento que ele tinha. E veja que interessante quando ele diz, tudo vai depender da sua fraqueza ou da sua força. Você ou vai ter medo, ou vai implorar a morte, ou vai escarnecer dela, ou vai afrontá-la.
E isso, ou essa é uma linguagem bem mais próxima da nossa própria realidade. Então, veja que interessante. O espírito superior vem e traz, a gente acha que é exatamente aquela coisa bela, bonita. Cuidado! A gente precisa exatamente extrair, sobretudo destes exemplos, as informações necessárias. E nessa mensagem, na sequência, ele vai aí sim começar a criticar a luz. Por isso que Kardec colocou o título, O Castigo da Luz. Ele vai dizer o seguinte: a luz está me ofuscando e ela está penetrando qual flecha aguda na sutileza do meu ser. Olha só o que ele escreveu, que a luz estava penetrando em toda a sua estrutura como se fosse uma flecha. Veja que para esse espírito a luz estava o incomodando. Olha o título de Kardec, até o final a gente consegue concluir. E ele vai dizer, olha, vocês me castigaram com as trevas da prisão, depois vocês imaginavam que estavam me castigando com as trevas do túmulo. E depois tinha muita gente que estava sonhando ali com aquelas superstições, né? Ah, ele foi mal, ele foi assim, ele vai para o inferno. Ele falou que tudo isso são superstições, são suposições que a sociedade estava impondo a ele. Só que ele estava numa situação diferente. Por quê? Porque o que estava castigando ele não era o inferno que a igreja pregava, não eram as trevas, a escuridão lá do túmulo que também o castigava, e muito menos as trevas do cárcere onde ele ficou preso, sem iluminação, sem janelas, sem ar, não. O que estava castigando ele era exatamente a luz. Pois bem, continua o Espírito, vocês acham, né, que padecem na obscuridade, pois eu, degradado social, vejam, vocês acham que eu fui uma pessoa totalmente degradada, eu estou num plano superior, sou aquilo que quero ser, ninguém tem domínio e controle sobre mim, os meus pensamentos e a minha convicção é forte, e os conselhos que vêm no meu ouvido, não estou nem aí para eles. Então, de novo, demonstrando este cinismo. Porque, gente, é um espírito endurecido. Tudo isso estava ali à sua volta. E ele queria mostrar para os outros, não, vocês não sabem o que vocês estão falando. Eu estou aqui, eu sou senhor de mim mesmo. Ninguém me manda. E esses conselhos aí não faz diferença nenhuma para mim. Eu sou forte, sou convicto em tudo aquilo que eu faço. E o crime, diz ele, o crime existe por toda parte, gente. Chega dessa hipocrisia. Se a conduta que vocês chamam de crime, se é praticada por todo mundo, todo mundo também aceita e fala, vamos bater palma, tá certinho. Agora, se é praticada apenas por uma, duas pessoas, aí vocês falam que isso é uma infâmia, que isso é um criminoso, que ele merece. Mas todos nós também praticamos crimes. Aí a gente lembra daquela frase, né, do Chico com Emmanuel, quando eles vão definir o que é um criminoso. Aí eles colocam, né, qualquer um de nós que foi apanhado, qualquer um de nós que foi descoberto. Isso é um criminoso. Gente, e ele vai fechar a sua mensagem dizendo o seguinte, olha, eu não quero que vocês compadeçam de mim, não estou pedindo nada para vocês, não preciso do auxílio de ninguém. E aí veja, no fim, eu vou lutar sozinho contra essa luz odiosa. Olha a forma como ele fecha a mensagem. E depois ele assina, aquele que ontem era um homem. Essa mensagem, gente, ela é tão interessante que na sessão seguinte, né, o próprio Kardec diz que eles passaram a analisá-la. E nessa análise, o que a gente percebeu, o que Kardec concluiu? Olha, ele concluiu o seguinte, diante de tudo aquilo que nós já vimos e nós já estudamos, tem espíritos que sofrem no plano espiritual envolvido pelas trevas, envolvido pela escuridão. Já tem outros espíritos que sofrem ao longo de anos e anos as angústias extremas da morte, ou as angústias que sofreram na hora extrema, tá?
A gente lembra inclusive do suicídio, dos espíritos dos suicidas. Eles ficam revivendo aquela cena muito tempo. Então, tem uns que sofrem pela escuridão e pelas trevas. Lembra daquele espírito de Castelnaudari, que ele estava lá e tal, e a escuridão era o que... Pois é. Tem aqueles que vão reviver a cena daquele último momento que vai atormentá-los. Já tem outros que ainda vão se acreditar encarnados. E aí eles querem conversar com os outros, não conseguem, ficam aquele desespero, todo aquele sofrimento. Já tem outros como este, que a luz vai castigar. Mas por que a luz vai castigar? Eu já vou adiantar para vocês aquilo que os espíritos vão explicar depois. Porque, gente, a luz vai penetrar no espírito e vai mostrar, vai desnudar, vai tirar toda aquela capa que ele estava tentando colocar sobre si mesmo. Sabe aqueles vícios e defeitos que você tem guardado lá dentro? Aí de repente vem a luz, bate, ilumina e é como se eles fossem jogados para fora e todo mundo conseguisse ler ali na sua fronte. Orgulhoso, egoísta, prepotente. A luz castigava esse espírito por isso. Porque no que ele queria esconder, ela iluminava e já deixava transparecer aquilo que ele era. Por isso que ele queria fugir da luz. Por isso que ele queria lutar contra essa luz. Olha para vocês verem que sofrimento. Mas, lógico, tudo isso decorre do estilo de vida que ele adotava, da forma como ele se acreditava, principalmente todo-poderoso. E tem outros, enfim, gente, que a luz é uma fonte inesgotável de felicidade. Então veja, Kardec, ele estudando essa mensagem, chegou nessa conclusão. Pelo menos até agora, nós vimos 5 formas diferentes de, entre aspas, castigo. Tudo vai depender o quê? Da condição de cada um, que é exatamente aquilo que os espíritos vão dizer. Por quê? Porque na sequência dessa mensagem, vocês vão perceber. Ela vem, ela chega, Kardec faz um comentário, depois 3 espíritos vão comentar esta mensagem, explicando para aquele grupo o que realmente estava acontecendo. E, sobretudo, o título que o próprio Kardec colocou, Castigo pela Luz. Ora, esse espírito, de uma certa forma, ele tinha uma consciência dos seus defeitos. Tanto assim é que ele estava tentando fugir da luz, por quê? Porque a luz deixava à vista e à mostra todos eles. Então ele tinha consciência, só que ele não lastimava o seu estado. Ele não queria nenhum tipo de ajuda. Ele afrontava as leis divinas da mesma forma como afrontou as leis humanas. E vocês acham que ele estava com isso ficando livre da punição? Vocês acham que querendo fugir de tudo isso? Não, ele não estava ficando livre. Ele simplesmente estava o quê? Adiando o seu verdadeiro arrependimento. Aliás, o arrependimento não é nem verdadeiro e nem falso, porque ele não se arrependeu em momento algum. Então, por isso que ele maldizia a luz. Vejamos então, e são questões assim um pouco mais rápidas, que os espíritos fizeram e comentaram. O primeiro espírito foi Lamennais. Lamennais, a gente sabe, a gente está vendo no Evangelho segundo o Espiritismo algumas das suas mensagens, que também pertenceu, né, a este clero, a igreja, e ele vai explicar o seguinte, gente, que a expiação, ela vai acontecer para uns no corpo físico, para outros no plano espiritual, na erraticidade, e para outros vão ser em existências futuras. Só um exemplo, o criminoso arrependido. A gente viu o caso de criminoso que se arrependeu antes de morrer. Então ali já experimentou o sofrimento, que foi um sofrimento que levou ao arrependimento. Mas tem outros que vão passar por essa expiação no plano espiritual, quando estiverem envolvidos nas trevas, quando estiverem diante das dificuldades. Esse espírito ali ainda estava enfrentando o castigo pela própria luz. Então, ele começa a sua mensagem dizendo isso. Existem formas diferentes de expiação. E aquele criminoso, ele estava se debatendo pela sua comunicação
com a justiça humana e com a justiça divina. Ele estava criticando, no fundo, a justiça dos homens, que colocou ele na prisão, que não aceitou os seus atos, assim como ele também estava criticando a própria justiça divina, até mesmo porque ele não acreditava, ele ainda se achava senhor de si, ele achava que não tinha nada acima dele próprio. E aí, claro, quando a gente fala em expiação, quando a gente fala em sofrimento, o sofrimento tem como principal objetivo, a principal meta, é levar a criatura ao arrependimento. Nesse caso específico dos espíritos endurecidos, sobretudo com base nesta mensagem, Lamennais diz que aquele sofrimento dele estava levando à revolta. E eu tenho certeza que você já tem muitos exemplos disso, de pessoas que sofrem, ao invés do sofrimento levar ao arrependimento ou a uma consolação, que é o que a gente tem estudado bastante no Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, o sofrimento leva muita gente à revolta. Isso é por quê? Porque são espíritos ainda endurecidos, mesmo quando estão encarnados. Olha para vocês verem que lição interessante para nós aprendermos. Será que nós também pegamos o sofrimento e ele serve para nós como motivo de revolta? Ou o sofrimento serve para nós como motivo de arrependimento e principalmente de conexão com o Criador? O que ele estava falando, as reclamações dele, nada mais era do que um sinal de um espírito sofredor que estava abatido, insubmisso, isolado na sua própria dor. Mas como diz Lamennais, mas ainda forte para recusar a verdade, tanto do castigo quanto da própria recompensa. Ele não conseguia ver, ele não conseguia enxergar isso. Lutava e desafiava o infinito como se fosse um cego. Não enxergava na erraticidade nada mais do que a sua própria revolta. Problema na personalidade desse espírito e a própria falta de humildade. Isso foi o que Lamennais disse analisando a mensagem. Depois o outro espírito que vai analisá-la é o espírito Erasto. Erasto é aquele grande colaborador, sobretudo lá do livro dos médiuns, com informações fantásticas sobre todo esse processo de sensibilização, de desenvolvimento desse sexto sentido da criatura, como a gente tem tratado. E Erasto vai começar a sua mensagem explicativa de uma forma bem interessante. Ele vai dizer o seguinte, fazendo melhor uma pergunta. Gente, precipitar um homem nas trevas ou na luz não tem o mesmo resultado? Olha para vocês verem. Se eu colocar uma pessoa nas trevas e colocar uma pessoa na luz, o resultado não vai ser o mesmo? Olha a pergunta que ele faz. Ora, diante daquilo que nós estamos vendo, a gente tem percebido sim que o resultado pode ser o mesmo. Tanto uma luz excessiva, quanto trevas também exacerbadas, vão nos levar a um certo tipo de sofrimento. Vocês já repararam que a gente não gosta de nada, vamos assim dizer, em excesso? A gente sempre quer aquele equilíbrio. Eu quero sol, mas o sol não pode esquentar muito. Eu quero chuva. Mas a chuva tem que ser muito calma, mansa e tranquila. Então veja, sabe aquela... Exatamente. E ele começa por aí, né, Rosilda? Boa noite, seja bem-vinda. E ele começa exatamente por aí. Tanto a luz quanto as trevas podem exatamente machucar a criatura. De novo, tudo vai depender de quê? Tudo vai depender exatamente do seu nível evolutivo. Tudo vai depender das suas necessidades e daquilo que ele conseguiu aprender e assimilar. O espírito estava brigando com a luz. Ele deixou isso muito claro na sua mensagem. Por quê? Porque a luz estava mostrando o seu íntimo que ele não queria mostrar para ninguém. Aliás, ele queria mostrar que ele era forte. De repente vem uma luz e fala: opa, você é fraquinho. Você não aguenta nada. Você só está querendo se passar de forte para poder enganar as pessoas e não deixá-las reconhecer a sua própria fraqueza e inferioridade. Então, para ele, o castigo estava aí. E Erasto continua, né? A gente
precisaria calcular o sofrimento dessas criaturas que às vezes passam a vida calculando, ensaiando atrocidades, e mesmo depois da morte ainda precisam enfrentar todos esses processos, vamos dizer, investigativos. São as pessoas falando e comentando, são os espíritos, principalmente as vítimas ali também, comentando, julgando. Então, tudo isso, gente, é algo complicado e delicado para as criaturas. Erasto vai dizer que ele, de uma certa forma, ele queria fugir da multidão, só que a luz denunciava ele. Então, se a luz o denunciava, por isso que ele estava querendo fugir. Exatamente, Joana. Nem ele mesmo queria enxergar a verdade. Por isso que a luz estava incomodando ele. Então, e até quando, né? O próprio Erasto vai dizer, até quando esse sofrimento dele iria durar? Até ele conseguir se arrepender e se curvar a essas próprias leis divinas. E a gente sabe, o caminho não é muito fácil e muito simples, né? Maria de Fátima, Zélia, Pilon, boa noite, gratidão sempre nossa. Então, essa foi a mensagem de Erasto, né, Joyce Kelly. E por fim, nós temos a mensagem do espírito Jean Reinald. O que ele diz? Ele vai dizer o seguinte, gente: a nossa justiça humana, ela vai punir as pessoas de acordo com o julgamento dos seres humanos. Então, por exemplo, é tudo uma regra matemática. Você praticou um furto, a sua pena é X. Você praticou um homicídio, a sua pena é X. Não importa se você é homem, se você é mulher, se você foi levado por algum motivo ou outro. Então a justiça humana é mais ou menos assim. Ela estabelece ali alguns parâmetros. A nossa, por exemplo, justiça brasileira, ela tem, né, uma lacuna entre uma pena mínima e a máxima, e ela tem sim algumas atenuantes e agravantes, mas não passa disso. É muito matemático. Por quê? Porque infelizmente os julgadores humanos não sabem olhar para dentro da criatura e descobrir, sobretudo, a motivação de determinados fatos, de determinados crimes. Isso é a justiça humana, diz Jean. E a justiça divina, não. A justiça divina, ela vai fazer uma análise do seu crime, do seu ato, baseado no progresso evolutivo que você conquistou. Então, vai ser diferente. O mesmo crime praticado por dois espíritos diferentes, ele terá consequências diferentes. Ora, esse espírito endurecido praticou os seus crimes, assassinatos e tudo. Aquele espírito de Castelnaudary também praticou assassinatos. Mas veja, um estava nas trevas, para o outro o castigo foi a luz. Por quê? Porque a justiça divina, ela vai olhar cada caso concreto, cada criatura e tudo aquilo que a criatura aprendeu, todo o conhecimento que ela possui. Então, podem ficar tranquilos. Mas não existe pena igual e idêntica para todos os seres. Nós somos inteligências, nós somos individualidades e todo este processo será também avaliado segundo essa individualidade, segundo o nível e grau de aprendizado que nós tivemos. Tá? Então, olha que mensagem realmente interessante. E ele vai fechar dizendo o seguinte, que a lucidez fez com que esse espírito que nós estamos aqui comentando, a lucidez dele, a clareza que ele tinha, fez com que de alguma forma ele fugisse da perturbação. E aí, não são mais as trevas que irá puni-lo, porque ele fugiu desse processo, vamos dizer, de um processo natural, mas vai ser a luz, exatamente, a luz espiritual que vai atingir a sua própria inteligência e principalmente a sua personalidade, deixando claro tudo aquilo que ele quer esconder, deixando à mostra tudo aquilo que ele quer esconder da própria sociedade. E ele fala até uma palavra uma expressão bem interessante, né? Vai inundando de claridades os secretos recessos do seu orgulho. No orgulho, como a gente tem como pai de todos os vícios, a luz vai exatamente iluminando esses secretos recessos que o orgulho vai criando dentro de nós. E é exatamente disso que ele estava querendo fugir.
E aí, como diz Jean, esses são os primeiros sintomas e as primeiras angústias da agonia espiritual. Esta é a mensagem que esse espírito endurecido nos deixa. E o mais interessante, como nós vimos, é exatamente essa possibilidade de a luz representar castigo. Olha para vocês verem, né? Que coisa interessante e fantástica é exatamente essa justiça divina e principalmente as próprias leis divinas. Que isso sirva exatamente de reflexão para cada um de nós, para que nós nos identifiquemos diante de todo este processo e principalmente que nós nos aproximemos cada vez mais deste autoconhecimento, porque é ele que vai determinar, inclusive, as consequências ou todas as consequências dos nossos próprios atos. Que nós busquemos consequências boas e positivas. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação. Tenham todos uma excelente noite e até o nosso próximo encontro. Muita